às 18 horas. E semana passada o Dudu teve compartilhando uma palavra aqui tremenda conosco. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra comigo no livro de Esther, Esther capítulo 2, versículo 9. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos lá, Esther capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, olha só que tremendo, queridos. Talvez, para quem não sabe, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não fala de Deus. Você vai falar, como assim? Quando você lê o livro de Esther, hora nenhuma você vai ver ele se referindo a Deus. Mas todo o livro, se você começar a ler todo o livro de Esther, você vai entender que o livro está falando de Deus. Talvez você não vai encontrar a palavra Deus, mas todo o livro você vai entender que é uma referência ao nosso Deus. E eu quero te desafiar durante a semana, você lê o livro de Esther. Queridos, quando eu tirar os óculos, é porque eu ainda estou adaptando, com os novos olhos. Então eu começo a pregar tal, e de repente eu não consigo sentir os pés. E para mim sentir os pés eu tenho que tirar os olhos, porque senão eu vou cair, tá? Então quando eu estiver falando que eu tirar os olhos, é porque eu não estou sentindo meus pés, tá bom? Então é por isso que eu tiro os olhos. Então fica atento. Talvez você fale assim, não, mas por que ele tira o óculos, os óculos quando ele fala? É porque senão, é porque se eu colocar os óculos, é porque o homem consegue fazer só uma coisa de cada vez. É ou não? É ou não, gente? A mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher faz comida, a mulher cuida dos filhos, a mulher ensina a criança a fazer tarefa, a mulher ela escuta rádio, a mulher assiste televisão, tudo ao mesmo tempo. O homem está conversando e de repente ele fala assim, não, mas aquele dia a mulher está lá ouvindo e fala assim, não bem, não era aquele dia não, era tal dia. Ela ainda presta atenção na conversa do marido. O homem está assistindo televisão, a mulher fala assim, bem, você me ama? Ele fala assim, ou eu te amo ou assisto televisão. O homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então assim, ou eu olho para vocês ou eu ando. Então toda vez que eu tirar o óculos é porque senão eu não consigo olhar e andar ao mesmo tempo, tá bom? Então você guarda isso então, vocês me respeitam, que eu sou um homem casado. Então vamos lá. Então aqui, queridos, olha só, vamos lá. Botei o óculos, A hora que eu tirar é porque eu não estou sentindo minhas pernas, tá bom? Então vamos lá. Olha só que tremendo, queridos. A moça agradou-se e a favor, não tem outra versão não? Fazendo um favor, se tiver uma outra versão, isso. A moça lhe apareceu formosa e alcançou favor perante ele. Perante quem? Ao rei. Fala assim comigo, ela alcançou favor perante o rei. Não, está muito ruim. Fala assim, a moça alcançou o favor perante o rei. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor fale e não te cales nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma tremenda, assim como o Senhor falou com a rainha Esther, ela alcançou o favor perante o rei, que nós nessa noite alcancemos o favor perante o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, olha só que coisa tremenda. Essa palavra, quem nunca leu a história de Esther, eu quero te desafiar você ler a história de Esther. A Bíblia fala que houve um concurso de beleza. Em determinado momento, o rei Assuero ali, e a rainha Vasti, ela não quis entrar na presença do rei, porque naquela época o rei apresentava a sua rainha perante as pessoas. Em determinado momento, Vasti, a rainha não quis entrar perante as pessoas, porque ele apresentava a beleza da sua esposa perante os súditos. E Vasti fala de um espírito de rebeldia, que eu não vou falar sobre isso, mas em determinado momento eu quero falar sobre o espírito de Vasti, mas em outro momento. Então, ali houve um caos no reino. Então levantaram ali, procuraram uma nova rainha, e uma judia chamada Radassa, também conhecida como Esther, ali, foi levada até a presença, porque essa menina foi
ela foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. Então essa jovem ali foi criada pelo seu primo, né? Alguns falam que é tio. Então ela foi criada ali pelo seu primo como uma filha. Em determinado momento ali, ela foi até naquele concurso de beleza. Agora você imagina, uma festa durante 180 dias, pessoal. Alguém já participou de uma festa 180 dias ou não? Hã? Alguns olhando para mim e falando assim, é meu sonho, pastor. E algumas jovens foram levadas até a presença do rei ali, para ser escolhida como a rainha. Mas nenhuma das moças que foram escolhidas podia entrar na presença do rei, sem ser convidada. Mas em determinado momento ali, todo o reino, né, os judeus estavam correndo ali um perigo de morte, e o seu primo chegou diante dela e falou assim, será que não foi para essa hora que você foi chamado? Será que não é para essa hora que nós fomos chamados, querido? Então ela se prepara tal, e ela não tinha sido convidada, porque quem entrasse na presença do rei, sem ser convidada, era morto, era morta. Mas quando ela entra na presença do rei, só podia entrar na presença do rei quem era convidada. E naquela hora que ela entra na presença do rei, o rei pega o cetro e estende diante dela, porque ela achou graça diante do rei. Isso fala do favor do rei, queridos. E eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, coloca aí o título da palavra, como atrair o favor de Deus. Queridos, como que nós podemos atrair o favor de Deus? Eu não sei você, mas às vezes eu olho, falo assim, não, mas fulano é tão agraciado por Deus, a fulana é tão agraciada, às vezes a gente olha e fala assim, será que Deus se esqueceu de mim? Tem alguém que já fez essa pergunta ou foi só? Vamos fazer uma terapia de grupo, hoje é terapia de grupo. Vamos lá, gente, pode levantar a mão. Quem não levantou a mão, todo dia Deus lembra de você. Você fala assim, acorda e fala assim, não, Deus lembrou de mim, a minha vida eu não tenho problema. Como que é? Vamos lá, todo mundo aqui já pensou assim, um dia Deus se esqueceu de mim? Eu já acordei um dia e falei assim, será que Deus está dormindo? Deus, o Senhor não vai olhar para mim hoje não? Queridos, tem dia que eu acordo e falo assim, não, mas a vida do fulano é tão boa. Olha a vida do ciclano, né, do Beltrano. Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Queridos, mas será que tem algum segredo para nós atrairmos o favor de Deus? Queridos, e pesquisando, um dia eu estava em casa, falei assim, Deus, como que eu posso atrair o seu favor, a sua bondade para a minha vida? E nós estamos reformando lá em casa, nós estamos pintando e tal, e aparentemente a casa está um caos, né? Aí eu olhei para a Bruna e falei assim, Bruna, glória a Deus, né? Nós podemos pintar tal, olha só que bênção, por mais que pareça, né, nós temos que chegar à noite, tem dia que é 10 horas, né, Bruna? Nós estamos passando pano na casa, limpando a casa, lavando o banheiro, 11 horas da noite, pessoal. E aí, para a gente dormir, para no outro dia sujar de novo. Aí eu olhei para ela e falei assim, Bruna, glória a Deus, né? Porque nós temos banheiro para sujar e limpar todo dia. Imagina se nós não tivéssemos banheiro. Não é, queridos? Às vezes a gente só olha a dificuldade. Mas olha só, ainda bem que nós temos. Às vezes quando você olha isso, fala assim, ainda bem que nós temos. Nós temos uma casa, nós temos algo para a gente deitar, nós temos algo para a gente alimentar, e às vezes a gente só olha as dificuldades da vida. Então, como atrair o favor de Deus? Queridos, eu quero te mostrar algumas coisas que eu descobri na palavra de Deus, que você pode atrair o favor de Deus a seu favor, porque o favor de Deus é como uma brisa que vai te levando, e quando você menos espera, fala assim, Deus, eu não merecia isso, mas o Senhor me agraciou dessa forma. Olha só que tremendo, queridos. Às vezes você para e fala assim, Deus, eu não mereço, mas é o que o Senhor tem para nós. Hoje, né, eu fui fazer algumas coisas e antes de voltar para casa, eu falei assim, eu preciso lá ver minha avó. Minha avó, para quem não sabe, é minha mãe. Minha avó disse que vai fazer 100 anos, para mim ela vai fazer 102, mas ela não aceita que eu falo que ela tem 102. Ela foi registrada errada, ela fala que só tem 100, mocinha, né, gente?
Eu falei assim, hoje eu cheguei lá, brinquei com ela, falei assim, vó, eu acho que a senhora é um X-Men. Porque... Ela falou assim para mim, o que é X-Men? Eu falei assim, não queria saber, eu acho que a senhora é parente do Wolverine. E ela falou assim, para de falar isso comigo, né? Mas, glória a Deus que eu posso ir lá e ver ela. Eu fui para casa antes de voltar, fui lá dar um abraço nela, falei, oi vó, tal, né? E a senhora tá boa? Às vezes ela fala para mim, eu falo assim, só tá ótima. E ela fala assim, não, eu tô boa mesmo. Toda vez, não é, Bruno? Quando a gente chega lá, a hora que ela vai abrir a boca, fala assim, só tá ótima. Então, mocinha, 100 anos, e a senhora ainda vai ver os netos da senhora fazer debia ainda. Ela virou para mim e falou assim, você acha? Eu falei assim, claro. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque a senhora é X-Men. Ela falou assim, o que é X-Men? Eu falei, vamos largar para lá, porque senão... Mas como nós podemos atrair o favor de Deus? Você quer descobrir como nós podemos atrair o favor de Deus, pessoal? Quantos aqui querem descobrir? Vamos lá, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Porque o favor acontece para algumas pessoas e não acontece para mim. Eu já fiz essa pergunta. Deus, por que o Senhor abençoou algumas pessoas e não abençoou a minha vida? Então nós vamos descobrir aqui algumas coisas. Vamos lá, coloca o próximo. Eu quero te mostrar 7 segredos. E segredos foram feitos para quê? Para ser revelado. E quais são os 7 segredos para atrair o favor de Deus? E pesquisando na palavra de Deus, lógico que tem várias outras coisas, mas quais são os 7 segredos para que Deus, Ele venha com o favor dEle, diante de mim e diante de você? Então vamos lá, o primeiro segredo que eu coloquei, o favor de Deus é um dom que aparece perante os homens. Quando Deus te agracia, os homens começam a ver. Aqui conta a história de José, que é um homem que foi mais favorecido que José. Lá no capítulo 37, verso 3, vamos lá. Quando fala que o pai de José, fala assim, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de mangas largas, compridas, de mangas coloridas. Fala então que José foi o quê? Agraciado. E quando a gente olha a história de José, querido, e todas as vezes que nós somos favorecidos por Deus, nós sempre vamos enfrentar dificuldades. Aqui fala que José era filho da velhice, os seus irmãos tinham inveja dele, mas José nunca abriu mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Em determinado momento José teve um sonho, e eu coloquei aqui algumas coisas para nós meditarmos hoje, né? E uma das coisas que mais me chama atenção na vida de José, José tinha o favor do pai. Quando José foi vendido ali, ele foi jogado no poço, e quando vieram ali os amalequitas, ele encontrou favor diante dos amalequitas. Para quem não sabe, queridos, ali no livro de Gênesis 37, quando você olha José, quando ele foi levado para o Egito, e ele se tornou governador, mas sabe aonde que ele aprendeu a fazer negócio? Foi com os amalequitas, porque os amalequitas, eles eram o quê? Comerciante. Então quando ele chega lá no governo, não foi do nada, queridos. Talvez você fale assim, mas de onde que ele tirou tudo isso? Deus já estava preparando ele. Tudo aquilo que Deus está te preparando, é para coisas grandes, amém? Olha só, quando ele estava lá no fundo do poço, que ele foi vendido para os amalequitas, então ele aprendeu a negociar. Você já viu pessoas que aprenderam a negociar? É porque Deus quer coisas grandes. Então quando ele foi colocado ali no trono de Faraó, ele já tinha aprendido com os amalequitas. Talvez a gente pense assim, não, Deus colocou ele, Deus trouxe revelação no coração dele. Queridos, glória a Deus, Deus pode fazer isso, mas Deus vai nos preparando na nossa caminhada. Então aqui ele achou graça, né, perante Potifar. Em determinado momento ele foi vendido na casa de Potifar, e a mulher de Potifar olhou para ele, né, porque ele era um jovem bonito, e a Patifona, né, olhou para ele. Um dia Potifar estava viajando, eu falo que o nome dela era Patifona,
Ela olhou para José e falou assim: José. E eu falo que ela era maníaca do bosque. Aquela mulher pulou em cima dele, a tarada do bosque. E é tão interessante, querido, que ela pula em cima dele, arranca as vestes dele. Mas aquele homem era um homem íntegro. Aquele homem não se corrompeu, princípios e valores. E é tão interessante, queridos, por que Potifar não mandou matar José? Ele podia ter mandado matar José, mas é porque ele conhecia a mulher que ele tinha, porque ele conhecia quem era a esposa que ele tinha. Um dia eu estava assistindo um filme, eu achei muito interessante, da história de José, e quando chegou nessa parte da história de José, a mulher ali de Potifar chega para ele e fala assim: mas por que você não mandou matar ele? Aquela mulher olhou para Potifar e falou assim: porque eu conheço você. Querido, será que Deus conhece você? Será que Deus conhece a minha vida? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Será que Deus conhece você? E Deus, Ele me conhece? Então José, ele achou graça. José achou graça diante dos amalequitas. José achou graça diante de Potifar. José achou graça no meio da cadeia. Quando ele foi preso, ele estava ali, e logo ele se tornou ali, todo o coordenador daquela cadeia. Ele se tornou o líder do PCC, ali da cadeia, primeiro comando do céu. Viu, Marcos? O Marcos já me deu uma olhada, né? E ali na cadeia, né, já tinha o PCC. PCC significa o quê, gente? Primeiro comando do céu. E logo ele achou graça, ele tinha as chaves da cadeia. Depois ele achou graça, aonde? No Egito. Mas por quê? Porque ele achou o favor de Deus. Então Deus quer que eu e você, queridos, venhamos a achar o favor nesses dias. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Vamos lá, coloca outra coisa. O favor de Deus é consequência da integridade. O que é integridade? É totalidade. Será que eu sou total? Porque José era total. José, ele sabia, se ele fosse até os irmãos dele, em determinado momento, lá em Gênesis 37, o pai dele falou assim: vai lá e olha onde estão os seus irmãos. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele, mas ele era um homem íntegro, era um homem total. O que é um homem íntegro? É um homem que é total, um homem que não esconde quem ele é. Será que eu e você somos pessoas íntegras? Lá no livro de Jó, capítulo 1, em determinado momento, Satanás vai até a presença de Deus e pergunta, e Deus vai, né, e pergunta para Satanás, fala assim: por um acaso você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo e se desvia do mal? Integridade fala de quê? Totalidade. Será que eu sou total naquilo que eu faço? Então, segunda coisa, para nós atrairmos a presença de Deus, Daniel. Talvez nós não falamos tanto de Daniel, nós falamos muito de José, nós falamos de Paulo, nós falamos de outros personagens, Josué, mas para mim Daniel é um dos homens que tem maior constância na palavra de Deus, porque Daniel, ele fala assim, Daniel propôs no coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Esse homem propôs no coração. Sabe uma pessoa que ela fala assim: a partir de hoje, isso não vai mais acontecer. Isso fala de quê? Integridade. Integridade está relacionada com o quê? Com o caráter. O meu e o seu caráter. Olha só, resolveu Daniel. Quem que resolveu? Foi Deus, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu estou buscando em Deus. Não, não é Deus, querido. É eu e você. Isso fala de quê? Totalidade, isso fala de integridade. No dia que a gente fala assim: a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Isso fala só, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O que é melhor? Aqui, vamos fazer uma terapia de grupo aqui agora. O que é melhor? Você acorda, eu viro para você e falo assim: olha, amanhã
nós vamos comer picanha assada, cupim ao alho, uma costela na brasa, tal. Estou vendo gente que fala assim, meu Deus. Aí nós vamos ter aquele pãozinho de alho, estou vendo gente que está com os olhos brilhando. E aí nós vamos fazer aquele macarrão, nós vamos fazer, queridos, aqui no forno, aquela delícia tal. Ou se eu viro para você e falar assim, não, amanhã, a partir de amanhã nós vamos comer laranja, banana, maçã. O que você vai escolher? Vamos lá, vamos ser sinceros. Vocês sabem da história, não vamos ser hipócrita não. O que é melhor, Dudu? Vamos lá, gente, o que vocês querem? Vocês querem comer o quê? Carne. Mas por que a aparência dele era melhor comendo fruta? Por que vocês acham que a aparência era melhor? Não era o favor, Dudu, não era. Porque a consciência dele não condenava. Você já viu uma pessoa que a consciência dela condena? Já viu uma pessoa, às vezes, uma pessoa chega na igreja ou qualquer outro ambiente, a consciência dela está condenando, a hora que ela pisa no lugar, a hora que ela vai embora, assim, estava todo mundo me olhando. Ninguém nem viu ela, gente. Ela era o avião da Mulher Maravilha. Vocês conhecem o avião da Mulher Maravilha? Deixa eu só fazer uma pergunta, vamos fazer uma terapia. Quem aqui ainda é da época dos Super Amigos? Não era nem Liga da Justiça, Super Amigos. Vocês lembram do avião da Mulher Maravilha, que ela passava voando, sentadinha assim, ó? Vocês lembram disso, que ela pousava em Nova York, no meio... O que é o avião da Mulher Maravilha? Ninguém vê. Ninguém nem viu. Aí ela fala assim, não vou voltar lá mais não, porque estava todo mundo me olhando. Né? É igual cinzeiro e moto. Ninguém nem repara, nem faz falta. Faz falta cinzeiro e moto, gente? Faz falta, gente. E já me perguntaram, cadê fulano? Eu falei, não, aquela é cinzeiro e moto. A pessoa perguntou, por quê? Eu falei, não, nada não, depois você pesquisa o que é cinzeiro e moto. E nem faz falta. Faz falta, gente? Cinzeiro e moto? Faz falta, gente? Não faz falta, né? A pessoa falou assim para mim, não entendi por que você falou isso, pastor. Eu falei assim, procura no amigo Google que ele vai te explicar, né? Mas deixa eu só falar algo para vocês. Então aqui, porque a consciência dele, o quê? Não o acusava. E a melhor coisa que tem é quando a sua consciência não te acusa. É igual Davi, o filho dele estava perseguindo ele falou assim, deito, durmo, pego no sono, porque o Senhor me descansou. Então, segunda coisa, para alcançar o favor de Deus, nós precisamos ter o quê? Uma consciência limpa, né? Uma integridade, ser total. Coloca o terceiro para mim, fazendo favor. Vamos lá. O favor de Deus é consequência de quê? Fidelidade. Se nós falamos, né, que integridade fala de caráter, fidelidade fala a respeito com as pessoas. Será que eu tenho respeito com as pessoas? Integridade fala do meu caráter, mas fidelidade fala com respeito a quem? As pessoas. Olha só, aqui vem contando a história de Ruth. A sua nora, né, tinha perdido o marido. Um dia houve fome na casa do pão. Belém é a casa do pão. E fala que eles saíram da casa do pão, Elimeleque, junto com Malom, Quilion, e sua sogra chamada o quê, gente? Vamos lá, gente, me ajuda. Ruth não. Chamado o quê, gente? Não, nós vamos mudar aqui. Noemi. Diz assim, então se dispôs ela com sua nora, e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do teu povo. Então ela diz, né, onde tu fores eu irei, onde tu repousares eu repousarei, o teu povo é o meu povo. Olha aqui para mim. Essa frase foi dita quando, gente? De uma nora para uma sogra, não foi dita de um marido, de um homem para uma mulher, tá? Não foi dito de um homem para uma mulher, foi dito de uma sogra, de uma nora para uma sogra. Às vezes a gente usa muito isso aonde? Aonde que a gente usa, gente?
O teu povo é meu povo. Não, o teu povo é teu povo, meu povo é meu povo. Isso aqui foi dito aonde? De uma nora para uma sogra. Não foi dito no momento de um casamento. Mas porque ela era o quê? Fiel, ela achou o quê? Graça perante Deus. Isso fala de quê? Fidelidade. Uma pessoa fiel. Mas hoje nós vivemos um tempo de infidelidade. Olha aqui para mim, queridos. Olha aqui para mim, só um minutinho. Hoje nós vivemos inversões de valores. Pessoas quebram aliança por poucas coisas. Deixa eu só falar algo aqui para vocês, né? Logo quando eu converti e tal, em determinado momento, eu até já era pastor, eu lembro que nós fomos fazer teatro em determinado lugar, né, Dudu? E aí, a hora que terminou ali, antes de fazer o teatro nessa igreja, o pastor me chamou e falou assim: olha só, menino, olha só o que eu ouvi, queridos. Eu não sei quanto você ganha, mas aqui você pode ganhar o dobro. Você acredita que eu já ouvi isso, queridos? Eu pensei, pastor, se eu chegar lá da igreja e meu pastor falar que eu posso vir para cá, é porque é de Deus. Se ele não falar, isso não procede. Engraçado, queridos. Carlinhos não falou. Vocês têm que engolir até hoje. Olha só, mas eu não sei. Mas sabe o que eu falei para esse pastor? Olha aqui para mim. Falei, pastor, eu quero te pedir perdão. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa vendável. E o erro é meu. Então quer dizer que eu preciso mudar a minha postura. O problema não é do Senhor, o problema sou eu. Se o Senhor fez essa proposta para mim, quer dizer que eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa vendável. Eu preciso mudar a minha forma de expressar. O Senhor me perdoa, que a partir de hoje eu vou mudar a minha postura. Nunca mais ele fez. Eu tornei o quê? Sabe o quê? Ilustração de púlpito dele. Mas sabe qual é o problema, queridos? Fidelidade. Você é fiel? Você é uma pessoa fiel? Às vezes eu olho, né? Eu não sei se você tem célula ou não. Às vezes a gente vai, consolida pessoas na célula, tal. Você ganha, você vai lá, tira os carrapichos. Depois fala assim, ai, fulano me chamou para ir para lá. E eu olho e falo assim, por que o fulano foi lá e tirou os carrapichos dele e pagou o preço? Depois que já tirou os carrapichos, aí a pessoa chama. Por que não foi lá no mundo e pegou a pessoa? Por que não foi lá e gastou tempo de madrugada com a pessoa? A hora que a pessoa está bem, aí convida. Vocês não acham, não? Eu não sei qual que é pior, o que vai ou o que convida. Porque para mim, os dois caráteres é duvidoso. Quem chama e quem vai. Queridos, eu não sei. Sabe, eu fico olhando, eu não tenho tempo. Essa semana, né, nós levamos, lá no ponto de pregação, tinha quantas pessoas lá no ponto de pregação visitante, Hugo? Devia ter uns 15 visitantes. Devia ter uns 15. E pessoas que eu encontrei, falaram assim, nossa, você fez casa de paz. Vai fazer casa de paz, pessoal. Vai gastar um tempo. Gasta tempo. Ela falou assim, não, o pastor fez casa... a Leila, ela falou que eu tinha feito casa de paz, quanto tempo, Hugo? 8 anos atrás, não foi? 8 anos atrás. É isso é resultado de trabalho, pessoal. Então você trabalha, você paga o preço. Então é muito fácil, depois que está pronto, ser convidado. Mas é tempo da gente pagar um preço, é pagar um preço. Outra coisa, isso chama o quê? Fidelidade. Vamos lá, o próximo. Já estou terminando, Bruninho, me ajuda aqui. Vamos lá, vamos continuar. O favor de Deus começa com a semeadura. Semeia na vida das pessoas. O que você tem semeado na vida das pessoas? O que você semeia? Você semeia bondade, fidelidade. Olha só, o que eu tenho semeado nesses dias? Coloca aí para mim, Gálatas 6,6. Olha só que tremendo, pessoal, vamos lá. Eu gosto muito desse versículo. Fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Para onde, pessoal? Para quem?
Vamos lá, gente, me ajuda. Aquele que o instruiu. Então fala assim, mas aquele que está sendo instruído, faça participante aquele que você instruiu. Às vezes a gente quer semear só em terra ruim. Igual eu falo, né? Hoje já não tem mais. Já viu quando as crianças iam para a escola e a mãe preparava um lanchinho para a criança levar para a professora? Quem é dessa época, gente? Deixa eu ver. Da época Carminho Suave, né? A mãe falava assim, pessoal, se a professora estiver feliz, quem que é abençoado? É seu filho. É seu filho. Imagina uma professora, se ela estiver ali triste. Hoje eu estava vendo, eu acho que eu mandei um vídeo aí para o pessoal, e estou vendo uma professora ali já me olhando, né? E a mãe chegando ali na escola com duas crianças, né? E de repente, ela chega na escola e a pessoa ali da portaria fala assim, hoje nós não teremos escola, porque teve infiltração aqui na escola. E aí a mãe fala assim, não, mas ele sabe nadar. Empurra eles dentro da escola, né? Mas ele sabe nadar. Mas se uma professora estiver feliz, pessoal, já viu uma professora feliz? Você chega para a professora, chegar ali, né? Eu falo que bolsa de professora é um mistério. Toda professora tem que ter uma tesoura, cola, EVA e cartolina. Tem ou não tem, gente? Tem que ter. Toda professora tem que ter essas 4 coisas, senão não é professora. Mas aqui a gente olha, né? Faça participante. E continua, olha só. Continua lá para mim, fazendo favor. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Verso 7. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe para quem que ele está falando? Para você semear na vida daquele que te instruiu. Não está falando para a gente semear em outro lugar, é na vida daquele que te instruiu. E às vezes a gente pensa que esse versículo aqui é outra coisa, mas quando você pega o contexto, é na vida daqueles que te abençoaram. Eu não vou citar aqui que eu não pedi permissão, mas no final do ano, queridos, assim, eu fiquei constrangido, e não sei se eu falo, eu vou falar, mas assim, se você não achar legal, você deleta. E no final do ano, 5 pessoas me procuraram. Primeiro foi uma pessoa, mas antes disso tudo acontecer, uma pessoa procurou, tal, pedindo ajuda. Mas sabe quando o seu orçamento está apertado? Alguém já passou com o orçamento apertado aqui? Fui eu. Sabe que, assim, que não tinha mais como, assim, não tinha mais como de onde tirar. E uma pessoa pediu ajuda, né, tal. E eu virei para a Bruna, falei assim, Bruna, a gente precisa comprar cesta, tal, mas o orçamento está muito apertado, não tem de onde tirar, tal. Mas eu vou lá comprar no Marte Minas alguma cesta, não sei como que a gente vai fazer para pagar energia, pagar água, não sei como nós vamos fazer esse mês não. Não foi, Bruna? Aí, bom, fui lá, comprei e tal, vim para o culto. Quando eu cheguei aqui, terminou o culto, a hora que eu cheguei ali na porta, um jovem chegou em mim, falou assim, Altim, durante o ano inteiro, eu ajuntei algumas ofertas aqui para te abençoar no final do ano. E a hora que eu peguei o envelope, que eu vi o valor, era o valor daquilo que a gente tinha feito para comprar a cesta básica. Eu fiquei constrangido, eu olhava para ele, tentava explicar, falei assim, você não sabe o que aconteceu agora. Eu fiquei constrangido, querido. Talvez você pense assim, não é alguém que tem muita, não, é pessoa que trabalha todo dia para trazer o sustento. Eu fiquei constrangido, eu não sabia o que eu falava, que eu fiquei constrangido, porque a gente espera que alguém que tem um salário alto, tal, mas é de onde você menos espera, tal. E aí eu fui buscar umas outras coisas, precisava de mais algumas coisas. Uma pessoa falou, tem umas doações aqui e tal, eu fui buscar essas doações. A hora que eu busquei, a pessoa me entregou um envelope e falou assim, Eltim, isso aqui é para você e para sua família, que eu quero ofertar na sua vida. A hora que eu olhei, queridos, o envelope,
Falei para a Bruna, falei assim, era 3 vezes mais do que aquilo que nós tínhamos comprado para aquelas pessoas. Depois aconteceu de novo, falei assim, ela falou assim, tal, né? Eu mostrei os envelopes, era 4 envelopes, falei assim, essas pessoas ofertaram. Queridos, mas eu fiquei tão constrangido com aquele favor de Deus, porque quando eu fui lá comprar as coisas, não foi fazendo barganha com Deus. Nós não devemos fazer barganha com Deus, não faça barganha com Deus. Se Deus abençoar, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, mas o favor de Deus sempre vem ao nosso favor, amém? E eu compartilhei com a Bruna, falei assim, Bruna, e eu deixei os envelopes assim, na beirada assim, falei assim, está vendo esses envelopes? Foram pessoas que abençoaram depois daquele dia, não foi, Bruna? E essas pessoas não sabiam de nada. Então aqui, queridos, aprender a semear, aprenda a semear, semeia na vida das pessoas. Quer ver uma outra coisa que eu vejo? Olha só, o favor de Deus é sempre o que? Sazonal, sabe, sempre vai acontecer na sua vida. Quer ver uma coisa interessante? Gálatas 6:9, olha só que interessante, e não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e não desfaleceremos. Sabe por quê? Tem dia que a gente cansa, queridos, tem dia que você vai olhar para um lado e falar assim, não vou fazer mais não, cansei. Quem que já falou assim, não vou fazer mais, ou é só eu? Talvez você já cansou de abençoar, você cansou de fazer, principalmente na família. Talvez família é o lugar onde desenrola os maiores dramas da vida, é no meio da família. E família é tudo igual, só muda de endereço e CPF, tá? Não existe família perfeita, guarde bem. Tem alguém que quer uma família perfeita? Não existe, tá? Você fala assim, a família do pastor, você quer que eu passe para você? Né? Você quer que eu te conte um pouquinho da minha história? Não existe, querido. Não cansemos de fazer o quê? O bem. Quem já falou assim, eu nunca mais, e depois no próximo mês você está fazendo a mesma coisa? Deixa eu ver. Não podemos de quê? Não cansemos de fazer o quê? O bem. Sabe como você vai vencer o mal? Fazendo o bem. Tem dia que a Bruna olha para mim e fala assim, como você aguenta? Como você aguenta? Tem dia que eu faço cara de plantinha, queridos. Sabe como que eu aguento? Olha aqui para mim, todo mundo. Aprenda a fazer cara de plantinha. O que é cara de plantinha? Olha aqui, eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Quando alguém falar alguma coisa para você, você olha para ela, olha aqui para mim, todo mundo, estou falando sério. Você olha e fala assim, ó. Aí você pensa numa coisa mais engraçada do mundo, mas você não ri com os dentes, você tem que fazer assim, ó. Aí, tudo que você quer falar para ela, você fala aqui, ó. Aí, a hora que ela terminar de falar, você faz assim, ó. E faz assim, ó. Acabou. Entendeu? Se alguém falar alguma coisa, você faz cara de plantinha. Aqui, ó, faz cara de plantinha. Vou lá, o próximo. Vamos lá, já estou terminando. O favor de Deus sempre tem o quê? Um propósito. Eu é que sei os pensamentos, isso é propósito, para vos dar o fim, isso é um destino. Propósito e destino. Se você quer entender qual que é o propósito, Neemias, qual que era o propósito? Restauração. Qual que era o propósito de José? Governo. Qual que era o propósito de Paulo? Escrever os evangelhos. Qual que era o propósito de Cristo? A cruz. Qual que era o propósito de Deus? Era família. Propósito. Qual que era o propósito? Qual que é o seu propósito hoje? Qual que era o propósito de Walt Disney? Fantasia. Qual que era o propósito de Alexandre o Grande? Conquista. Qual que era o propósito ali, querido? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Você já descobriu o seu propósito? Talvez o seu propósito possa ser resumido em uma palavra. Qual que é o propósito de Deus para você? Davi, determinação.
Então, qual que é o propósito de Deus para você hoje, queridos? Uma vida sem propósito, uma vida sem sonhos. Qual que é o propósito? Eu é que sei os pensamentos. Propósito para vos dar o fim, destino. Propósito e destino. Então você precisa entender algumas coisas. Tem coisas que a gente faz, querido, que é para pagar a conta. Mas qual que é o propósito de Deus na sua vida? Um exemplo, o Dudu tem uma empresa, a CBB. A CBB é para quê, Dudu? Pagar a conta. Mas o propósito do Dudu é o quê? Ganhar a vida. Mas ele tem o quê? Algo para pagar a conta. A Bruna é veterinária. Ela é veterinária para quê? Pagar a conta. Mas o propósito é ganhar a vida. O Marcos, ele está pior do que o pai do Cris, né? Porque tem 5 empregos. O pai do Cris só tem 2. Ele é agente, ele é construtor. Qual que é o outro lá que negocia casa? Como que chama? Corretor, o que mais? Marco? O que mais? Tem 3 empregos, mais do que o pai do Cris, né? Você lembra da Michele? Não precisa trabalhar, meu marido tem 2 empregos, né? Hoje a Miriam fala assim, eu não preciso trabalhar, meu marido tem 3 empregos. A Michele fala isso, né? Então o Marco é agente, o Marco é construtor, o Marco ali, né, negocia ali imóvel, só para pagar a conta, não é? E muita conta, porque ela tem 3 mulheres naquela casa. Mas qual que é o propósito, Marco? Ganhar a vida, pessoal. Pagar a conta. Tem conta para ser paga, mas nós precisamos entender qual que é o propósito da nossa vida. Nós temos propósito. Vamos lá, gente, o próximo, para terminar agora. O favor de Deus aumenta o quê? O sucesso. Sabia disso? Que quando Deus ele te abençoa, o sucesso aumenta. Aqui vem contando a história de Paulo, depois do naufrágio e tal, lá na ilha de Patmos, e diz assim, quando os bárbaros viram a víbora, né? Paulo estava lá, ele foi pegar os gravetos, a víbora mordeu ele, na mão dele disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salva do mar, justiça, não deixa viver. Deixa eu te falar uma coisa, quando você enfrenta luta, as pessoas começam a te criticar, fala mal de você, lá certamente, olha lá, está acontecendo isso, porque fulano é isso, Beltrano. Você já foi caluniado? Quem que já foi caluniado? Se você não foi, deixa eu só te contar, um dia você vai ser, tá? Guarda bem isso, por coisas que você não fez. Aqui ele foi caluniado por coisas que ele não fez. A cobra veio, todo mundo ficou esperando, agora vai morrer. Queridos, eu já vi muitos cristãos que estavam enfrentando luta, todo mundo falava assim, lá, ó, quero ver agora se vai manter de pé, ó, vamos ver agora. Fica esperando a morte da pessoa, misericórdia. Vamos ver o que acontece, pessoal? Versículo 5. Porém ele sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal algum, amém? Queridos, quando algo acontecer, sabe o que você vai fazer? Sacudir no fogo, amém? E diz assim, ó, versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto, e de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal sucedia, mudando o parecer, dizia, ele é um Deus. Olha só, mudou o quê? Todo mundo esperava o que dele? Agora não fica de pé, agora morre. Agora eu quero. Faz até assim, né? Você já viu gente fazer isso? Esperando. Mas aí sabe o que aconteceu? Vamos lá, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual o recebeu e hospedou. Sabe o que aconteceu? Deus honrou a vida daquele homem, porque o favor de Deus nos leva numa dimensão maior. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Deus tem algo muito maior para a sua vida, para a sua casa, quando nós alcançamos o favor de Deus. E Deus quer abençoar a sua vida, e Deus quer abençoar a minha vida nessa noite.
Sabe, queridos, o segredo é permanecer no Senhor. O segredo é estar na presença do Senhor. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração para nós orarmos e terminarmos nessa noite? Diga-se ao Senhor nessa noite. E o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. 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 Você pode dizer ao Senhor: o orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você pode levantar suas mãos aos céus comigo? Vamos terminar essa reunião cantando Yeshua. 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 Entre milhares e milhares.
Senhor, queremos encontrar o Teu favor a cada dia. Que o Senhor encontre em nós fidelidade, integridade. Encontre em nós, Senhor, um coração que se alegra na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe cada família que está nesse lugar, que quando nós voltarmos para casa, o Senhor cuide, abençoe, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que você encontre o favor do Senhor todos os dias. Quando você voltar para casa, o Senhor esteja abençoando a sua família de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu te espero amanhã às 18 horas.